Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Está começando, hein? Trazendo aqui sempre informações importantes relacionadas à escatologia bíblica já realizada. Com certeza, mais um grande conteúdo com exclusividade para a glória de Deus. Estaremos aqui abordando a questão do texto de Isaías 66. Então, temos aqui mais um grande desafio, mais um grande estudo. Desde já eu peço a você que curta, compartilhe nas suas redes sociais de amigos, no grupo de estudos que você faz parte. Com certeza será muito importante que os teus amigos e contatos estejam atentos a tudo aquilo que iremos falar aqui nessa oportunidade. Vamos que vamos estudar a palavra predestinada de sabedoria. Muito bem, meus irmãos, olha o que é que o profeta Isaías diz. Pois eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como torvelinho, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Então, há uma promessa aqui, o qual o Senhor viria, através da boca do profeta Isaías, viria em fogo, com seus carros para retribuir a sua ira e furor, repreendendo a todos aqueles que estavam debaixo da ira que se manifestaria com o fim da antiga dispensação. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Muito bem, meus irmãos, amigos, vocês que gostam de estudar as questões da escatologia bíblica. O pré-tribulacionismo é uma perspectiva escatológica que acredita que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Eles aguardam que um dia haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, no qual a igreja será tomada da terra de forma inusitada. Então, segundo essa visão, a volta de Cristo se divide em duas etapas. Primeiro, ele virá secretamente para buscar a igreja, um piscar de olhos. Ele vem de forma secreta e toma a igreja do céu para a terra. E depois, em glória, sendo de forma visível, ele retorna e todos, após o período da grande tribulação, ressurgem com ele. Então, veja só, sempre tenho dito aqui, reiteradas vezes, que o fim escatológico foi de aliança. Por quê? Porque constava no cumprimento da lei e dos profetas, certo? Você nunca vai encontrar na Bíblia um fim cósmico. Não há na Bíblia uma expectativa de que o planeta Terra iria se acabar. Isso é uma invenção que a tradição vem sustentando durante séculos, certo? A escatologia bíblica sempre foi de aliança. Uma vez que a lei e os profetas se cumpriram em 70, não há razão para que possamos fazer previsões escatológicas das cartas apostólicas, como também no livro de Apocalipse, para um tempo presente ou num tempo futuro, meu irmão. Por quê? Porque já falei aqui, os apóstolos, meus irmãos, eles não eram profetas, tá? Do cunho daqueles que foram do Velho Testamento. Não, eles não estavam ali para profetizar, eles estavam ali para trazer à tona justamente os acontecimentos já preditos lá nos profetas, já predito na lei. Infelizmente, muitos irmãos oriundos da tradição religiosa, eles não atentaram para isso. Aí vem chamar a gente de falso profeta, nós que cremos na escatologia consumada, chamam a gente de hereges. Por quê? Porque eles não querem entender que a escatologia bíblica ela tem que ser observada dentro daquilo que foi a proposta judaica. Temos que considerar a linguagem figurada dos judeus. Nós temos que considerar aquilo que era o propósito da aliança, da nova iria ser estabelecido, a nova dispensação. Então, Paulo, ele não está em forma nenhuma falando de coisas que não tinham sido tratadas na lei e nos profetas. Não, ele está tratando justamente daquelas questões que outrora os profetas já tinham falado, que outrora se encontrava na lei, porém que estavam chegando os dias de tudo se cumprir. Inclusive, algumas igrejas, alguns irmãos já estavam vivendo esses tempos finais. Por exemplo, a carta aos irmãos Hebreus, a carta aos Hebreus. Então,
ali os acontecimentos já estavam se manifestando. Era o fim que sucederia. Então tudo corresponde para o fim da antiga dispensação e nunca o fim do cosmos, tá certo? Então, nessa feita, vamos trabalhar aqui esse texto de Isaías 66, no versículo 15 ao 16, contextualizando com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos lá para 2 Tessalonicenses agora, capítulo 1, no versículo 6 ao 9. Olha só o que vai dizer aqui o apóstolo Paulo, tratando de quê? Olha só a epígrafe do contextual, juízo final, né? Que a tradição acha que isso aqui ainda é futuro, ou presente ou futuro. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Paulo vai usar as mesmas palavras de Isaías, meus irmãos. Olha só, coisa interessante. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Quem que estava atribulando os irmãos de Tessalônica? Os judeus, tá certo? Os judeus que o tempo todo vêm sendo exortados pelos profetas que eles iriam pagar pelo infortúnio, por tudo aquilo que eles estavam fazendo contra a lei de Deus. Esse mesmo povo, né, estava perseguindo a igreja de Cristo. O mesmo povo que perseguiram os profetas, que matavam os profetas, que mataram a Cristo. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, fazendo justiça. Porém, eles estavam na contramão da verdade e por isso iriam sofrer os danos. Então, Paulo, por sua vez aqui, ainda durante a troca dos pactos, tá? Ele vai estar relacionando esse fim justamente para aquele povo, tá? O mesmo povo cujo qual os profetas já vinham exortando há muito tempo. Aqui não tem nada a ver com o nosso tempo, com a nossa realidade, com aqueles que estão pregando hoje por aí e que são vistos como falsos mestres, falsos profetas. Não, isso aqui tem a ver com o público judeu perseguidor dos cristãos, como também perseguidor daqueles que queriam dar na justiça. De fato, é justo diante de Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Olha só, mais uma vez, usando a mesma palavra que foi tratada, o mesmo juízo que foi tratado lá em Isaías 66. Em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier, olha só, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Glória a Deus. Isso aqui é incrível, meu irmão. Então, uma vez que lemos Isaías 66, no versículo 15 ao 16, nós vemos esse paralelo incrível encontrado aqui através das palavras do apóstolo Paulo, mostrando àqueles irmãos que o fim estava próximo, e aqueles que perseguiam a igreja, que eram os judeus, tá, iriam ser banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, porque ele se manifestaria em breve através das nuvens do céu, né, tomando vingança em poder e em chamas de fogo, como acabamos de ver aqui na palavra do Senhor. Então veja, mesmo a leitura superficial dos dois textos que acabamos de ver sugere que eles possam ser realmente paralelos. Não tem como pensar diferente. Quando a gente vai entender as questões históricas do que tange os judeus dos dias de Isaías com os judeus do primeiro século, realmente isso fica inegável, meu irmão. Então Paulo estava de fato antecipando, mostrando, deixando claro que o cumprimento de Isaías 66 era iminente, uma vez que os judeus tinham rejeitado a Deus, ignorando assim o evangelho. Olha só o que vai dizer aqui em Isaías capítulo 66, no versículo 4. Presta atenção, a passagem aqui ainda no capítulo 66, porque estamos trabalhando nesse capítulo, né? Isaías 66,
no versículo 4, diz o quê? Também eu escolherei as suas aflições, farei vir sobre eles aquilo que temiam, porque quando clamei, ninguém respondeu. Olha só, quando falei, eles não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Olha só, meu irmão. Além disso, observe que no versículo 5 de Isaías 66, a palavra de Deus diz que o Senhor seria glorificado por seu justo julgamento contra esses seus inimigos. O Senhor pede àqueles que estavam sendo expulsos do templo judaico naquela ocasião, no templo de Jerusalém, perseguidos por ele, que tivessem coragem, que fossem firmes em Deus, porque ele iria agir. Então, o que aconteceu com relação a o Senhor manifestar esse juízo em Isaías era o que estava acontecendo semelhantemente a aqueles que estavam sendo perseguidos nos dias do apóstolo Paulo. Olha o que vai dizer aqui no versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremem da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por causa do meu nome, disseram, seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Em paralelo disso, a gente vai lá para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, você encontra justamente isso aqui que iria se manifestar já nos dias do apóstolo Paulo, tá certo? Como vimos, os perseguidores claramente pensavam que eles estavam fazendo a obra de Deus, perseguindo os cristãos, expulsando, né, aqueles que estavam na sinagoga, como a gente vê lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Mas Paulo assegura aos seus santos, aos irmãos de Tessalônica, aqueles irmãos que estavam sofrendo as perseguições, os escárnios, que a mesa estava pronta, né? E o Senhor viria agir, estava pronto para tudo suceder. Eles não passariam impunes, né? Então, eles chegavam e diziam, seja glorificado o Senhor para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos, porque eles achavam que estavam fazendo certo, mas na verdade era o errado. Vamos voltar para 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 6 agora, que vai dizer o texto, o apóstolo Paulo, encorajando aqueles irmãos, né? De fato, é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, os perseguidores se tornariam os perseguidos. Aqueles que estavam achando que estavam honrando a Deus, perseguindo os cristãos, na verdade, eles seriam punidos. Os tessalonicenses, eles viriam o agir de Deus. Eles viriam a justiça de Deus. Por quê? Porque eles faziam parte, né, do verdadeiro povo de Deus, o qual seria glorificado. Ao passo de que eles achavam que era eles que seriam glorificados, né? Agora, quando isso aconteceria? Quando isso sucederia? A resposta é clara, que se encontra aqui no versículo 7 ao 10. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Está repetido aqui esse verso, né? Aqui houve um erro aqui na nosso software, mas o texto está dizendo assim, tá? Os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Isso já aconteceu em 70, meus irmãos. Aquele dia está relacionado ao fim da antiga dispensação. Aquele dia não tem nada a ver com uma suposta grande tribulação futurista que um dia vai acontecer, a tal ponto de que anteriormente a isso venha a suceder um tal arrebatamento da igreja, que a igreja, num piscar de olhos, será tomada para o céu. É o cumprimento lá que diz o apóstolo Paulo, a igreja vai ser arrebatada. Não, de forma alguma. Isso aqui está relacionado à lei, ao fim da antiga dispensação, uma vez que Isaías tratou dessa questão, em que o Senhor viria em chamas de fogo para exercer juízo e justiça contra aqueles que estavam exercendo injustiça contra os filhos de Deus. Olha o que vai dizer aqui em Lucas. Olha só, Jesus prediz a predição de Jerusalém.
antes da queda de Jerusalém. O que ele fala? Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Cumprimento de Daniel 9:27. Quando Jerusalém fosse cercada de exércitos. Então, o que estiver na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam de onde dela. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Não tem nada a ver com o Vaticano, Igreja Católica Romana. Não, isso aqui é Jerusalém. Por quê? Porque esses dias são de vingança, porque dia de vingança são esses, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, toda a lei e os profetas se cumpririam quando Jerusalém caísse, quando Jerusalém fosse ao chão, quando Jerusalém fosse invadida, quando Jerusalém fosse pisado pelos gentios, que tem a ver com a destruição no tempo determinante de 3 anos e meio, meu irmão. Então, se a lei e os profetas, tudo que está escrito, diz a palavra de Deus, todas as coisas que estão escritas se cumpririam e se cumpriram em 70, porque foi naquele momento que a questão se deu ao ponto de ruir o templo, trazendo o fim da antiga aliança, acabou e cumpriu Isaías 66. Então, por que cargas d'água? Uma pessoa chega, abre uma live, faz um shot, dizendo que o preterismo completo é uma heresia, porque eles dizem que Jesus veio em 70. Eles dizem que houve ressurreição dos mortos em 70. Eles dizem que houve juízo final em 70. Mas é o que diz a palavra. Então quer dizer que Jesus é herege? Foi ele que disse que todas as coisas se cumpririam nesse exato momento em que Jerusalém fosse destruída pelo exército romano. Os parciais preteristas dizem, não, ali foi apenas o juízo de Jerusalém. Foi o castigo dos judeus. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, foi o cumprimento da lei dos profetas. O que é que você quer que se cumpra mais? O que é que você quer que se cumpra mais? Quando Paulo, ele estava fazendo menção justamente dos profetas, quando tratou a respeito do dia de vingança, do dia do juízo final, que é a epígrafe tratado lá pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Então, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, quem está enganando aqui não é o preterismo completo. Porque se a lei e os profetas se cumpriram, haveria um dia de juízo no qual o Senhor seria glorificado nos seus santos. E Paulo deixa isso claro, que era o cumprimento onde o Senhor viria na chama da glória do seu poder, trazendo juízo àqueles que perseguiam os irmãos. Isso foi em 70, porque a carta de Tessalonicenses, a segunda carta, foi escrita em 51. Obviamente, estava apontando para 70, uma vez que tudo o que está escrito se cumpriu. Se Isaías se cumpre, de fato, na queda de Jerusalém, é óbvio que a vinda de Cristo foi o juízo. Por quê? Porque o hebraísmo, como referência à frase vinda das nuvens, significava o que no Velho Testamento? Aí você vai ver, meu irmão. O problema é que os futuristas, eles querem interpretar tudo literalmente. Não consideram o hebraísmo. A vinda do Senhor nas nuvens do céu, né, é, no hebraísmo, a vinda de Deus em juízo, quando ele vinha contra uma cultura, contra uma nação. Um grande comentarista, né, ainda que não seja preterista, o Joseph Benson, acho que qualquer futurista estudante sabe quem é. Se você pegar um comentário de Joseph Benson, né, e abrir lá, ver o que é que ele comenta sobre Isaías 66:5, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, isso se cumpriu quando o sinal dado da destruição que se aproximava de Jerusalém, os corações dos judeus falharam por medo, mas os discípulos de Cristo, a quem odiavam e perseguiam, levantaram a cabeça com alegria, sabendo que a sua redenção se aproximava. E tem a ver com a questão do fim. Então, ele entende, Joseph Benson, no seu comentário bíblico, de Isaías 66:5, ele entende que teve seu cumprimento no primeiro século. Outro ponto importante que, infelizmente, pouco se entende de Isaías 66, né, pelos pré-tribulacionistas, como os parciais preteristas, que é o mesmo balaio, tá? É a mesma coisa, é que a glorificação dos santos vingados seria a manifestação do novo céu e nova terra, que eles aguardam até hoje um dia acontecer. Olha só, por isso que eu trouxe hoje esse estudo de Isaías 66, para que você veja, meu irmão, que teve o seu cumprimento. Olha só, Isaías 66 não é só apenas o dia de vingança, porque ele mas foi apenas a vingança de Deus contra o povo de Israel, não tem nada a ver com
a questão do fim, o novo céu, nova terra. Mas aqui, seguindo o contexto de Isaías 66, no versículo 22, vai dizer assim, olha só: pois como os novos céus e nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Isso aqui tem a ver com os fiéis, com aqueles que estavam inseridos através da fé em Cristo na nova aliança. Você vai ver isso contextualmente dentro do capítulo 66 de Isaías, que os pós-tribulacionistas entendem que isso aqui ainda vai se cumprir. Olha só, isso aqui tem a ver com o juízo, tá? Que foi em 70. É por isso que a gente sempre diz que a escatologia sempre foi de aliança. É por isso que quando é dito lá em Lucas que toda a lei e os profetas se cumpriu na queda de Jerusalém, é tudo, não é alguma coisa. O problema é que eles querem interpretar a partir de Apocalipse 20 para frente, como se fosse uma nova profecia. Não, está tudo dentro das questões escatológicas do fim, tratado na lei e nos profetas. Tudo se cumpre em 70. Então, Isaías 66, no versículo 22, o qual o Senhor manifestaria a sua vinda através de chamas de fogo, exercendo juízo contra aqueles que perseguiam o povo de Deus. E Paulo reluz esse acontecimento no primeiro século, antes de 70. É óbvio que a manifestação do novo céu e nova terra tem a ver com a nova aliança. Aí você vai para Gálatas capítulo 4 e você vai ver lá, do versículo 21 ao 31, Paulo falando das duas alianças, Agar e Sara, representando ali, fazendo uma alegoria das duas alianças, a lei e a graça. É isso, meu irmão, minha irmã. Tá? Quando ele fala da Jerusalém lá do alto, a nova Jerusalém, para ele, era do alto ainda. Por quê? Porque ainda se manifestaria. Tá? Quando João fala a nova Jerusalém, eis que vi a nova Jerusalém descendo como a noiva, novo céu, nova terra. Ele vê descendo por quê? Porque os capítulos antecedentes de Apocalipse, capítulo 17 e 18, fala da destruição de Jerusalém, que é a grande prostituta. Entendeu, meu irmão? Mas quando fica simples, escatologia consumada, não vira um garrancho escatológico como a gente encontra lá na tradição. Então, Isaías 62, 22, isso aqui não é literal novo céu, nova terra físico. Não, isso aqui tem a ver com a questão pactual, aliança, tá? Que é o paralelo do que a gente encontra em 2 Pedro 3,13, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, Pedro dizendo àqueles irmãos, né? Pensão do ponto da Galácia, da Bitínia, da Capadócia, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por que habita a justiça? Que tem a ver com a nova aliança. Porque não era mais segundo as obras da lei, e sim segundo a fé. Mudou. Novo pacto, nova aliança. Essa é a questão, meus irmãos. E por sua vez, é o que é descrito lá em Apocalipse 21:1. E vi o novo céu e a nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Relacionado a quê? Nos capítulos antecedentes, Apocalipse 17, 18, narra a destruição de Jerusalém, né? E aqui o novo céu e nova terra se manifestando, que tem a ver com a nova aliança. A nova aliança é simples assim, tá certo? Não tem nada a ver com um físico, vai descer do céu, outro planeta. Não, meu irmão. Aqui tem a ver com novo céu e nova terra, porque isso aqui vai ser destruído e vai aparecer outro. Não, é a nova aliança, porque o velho céu e velha terra tem a ver com a antiga aliança que passou com a destruição de Jerusalém. Lembra de Isaías? Ouve aos céus, dá ouvido à terra. Infelizmente as pessoas não sabem ligar a simbologia do céu e terra é apresentado como ela é apresentável no Novo Testamento. Por quê? Porque não sabem ligar o Velho Testamento com o Novo. O Novo é trazendo à tona os acontecimentos preditos no profeta e na lei. Então não é nada que está se falando de novo para a igreja. É aquilo que eles já tinham ouvido através dos escritos, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Então, vejam só. Fica claro que Isaías 66 predisse que na vinda do Senhor, na sua vinda em glória, na chama do seu poder, com fogo flamejante, né, vindo em vingança contra os perseguidores dos fiéis, daqueles que estavam seguindo a risco o evangelho, os santos que seriam vingados, os mártires, né? Assim, naquela ocasião o Senhor seria o quê? Glorificado. Eles seriam glorificados no Senhor. E assim obteriam o novo céu e nova terra. Infelizmente, muitos comentaristas
tem uma visão de 2 Tessalonicenses capítulo 1 como algo que Paulo estivesse falando do fim do planeta Terra, né? Porque o Senhor viria com fogo flamejante para destruir essa terra, vai cair fogo do céu, vai destruir todos os seres humanos que não obedecem a Deus, vão queimar como Sodoma e Gomorra. Não, meu irmão. Eles acham que vai haver o fim da história humana na Terra, a humanidade vai se acabar um dia, falando que, na verdade, o contexto real que é tratado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 1 é todo dentro do que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 66. Tá certo? É isso, meu irmão. É isso. Olha só. Aí Paulo vai falar aqui, ó, capítulo 2. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. De maneira que, vai dizer aqui, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Aí vai seguindo nessa mesma narrativa, né? Vai falar aqui no versículo 5, olha só, e que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Irmãos sofrendo, sendo perseguidos, maltratados, injustiçados. Ali fala, se de fato é justo diante de Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Tá certo? Aquilo que você vê lá em Isaías. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo. E tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão eles como um castigo à perdição eterna. Então, a perdição eterna, o banimento da face do Senhor e da glória do seu poder, era um tempo previsto. Era para ser no tempo de vida daqueles irmãos, meu irmão. Isso aqui fica óbvio que é uma anulação completa da teoria pré-tribulacionista. Porque na percepção deles, isso aqui é tudo relacionado à grande tribulação. O dia de vingança, quando o Senhor vai voltar, trazendo castigo e perdição eterna, e vai banir da face do Senhor aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que perseguem a igreja de Cristo. Então eles acham que isso é futuro. Isso aqui vai acontecer. Primeiro, a igreja será arrebatada. Por isso que eles ficam até hoje, galgando essa expectativa. Não vai haver. Que prova? Paulo está provando que o cumprimento de Isaías tinha a ver com o primeiro século, tinha a ver com o seu público, e a tribulação estava já para ocorrer dentro daquele tempo, para aquela geração. O arrebatamento também está dentro daquela ocasião. Então, meus irmãos, ambas as passagens tratam de um julgamento de aliança sobre Israel da antiga dispensação. Por quê? Porque se tornaram inimigos de Deus, por rejeitarem a voz de Deus e perseguirem os filhos da promessa, ou seja, os santos da nova aliança. Lembre-se que o Senhor já tinha feito essa promessa lá atrás, hein? Lá em Mateus capítulo 23. Então, uma vez que toda a lei dos profetas se cumprirem em 70, não há base bíblica para sustentar a ideia que há alguma coisa das profecias para se cumprir. Não existe. Há arrebatamento para se cumprir. Não existe. A grande tribulação ainda vai suceder. Não existe. É falácia do pré-tribulacionismo histórico. A verdade é clara. O paralelo é indizível. Isaías capítulo 66, a gente poderíamos ler aqui o capítulo todo e ver como está ligado a dia de vingança do Senhor contra os perseguidores, né, dos fiéis de Deus do Velho Testamento. Quando eles achavam que estavam fazendo certo, o Senhor viria exercer vingança contra eles. É aquilo que já está sendo respondido por Paulo à igreja do primeiro século. E assim sucedeu quando o templo caiu e ali tudo que está escrito se cumpriu. Olha, permanece no pré-tribulacionismo quem quer, que a verdade está aí. E não tem desculpa mais para dizer, mas é porque eu não tenho informação, é porque eu corro tanto. Não, desculpa não existe mais. A palavra predestinada de sabedoria chegou para trazer essa mudança, trazendo a verdade ao teu coração. E encerramos dizendo quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar
a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.